Questão número 6 do nosso material, uma questão do SESMAC Medicina 2025-2, que fala o seguinte, aqui dentro do assunto ainda de conceitos modernos de ácidos e bases. Durante uma aula de química, em um laboratório didático, um grupo de estudantes analisou duas soluções aquosas incolores. Uma delas contém ácido acético, aqui esse cara, e a outra contém hidróxido de amônio. O ácido acético ele é um ácido orgânico, né? O hidróxido de amônio é uma base inorgânica. Ambas são substâncias de uso comum que apresentam fraca dissociação em água. O professor sugere que, ou seja, o ácido acético é um ácido fraco e o hidróxido de amônio é uma base fraca. Adicione algumas gotas de suco de repolho, um indicador natural de pH. Indicadores a gente vai ver lá em equilíbrios químicos, tá certo? Para identificar a acidez e a basicidade também em equilíbrios químicos, que a gente estuda a acidez e basicidade dos compostos. Das soluções. Após a adição de um indicador, observa-se a solução de ácido acético adquire coloração avermelhada, enquanto o hidróxido de amônio adquire coloração esverdeada. Beleza, tudo certo, maravilhoso, lindo. Agora vamos para a questão aqui. Bora lá. Assinale a alternativa que descreve corretamente o comportamento dessas substâncias no meio aquoso, ou seja, em água. E o conceito de ácidos e bases em relação à ionização e à dissociação de cada um, porque o ácido ioniza e a base dissocia. Essa questão você vai ver que ele fala que o ácido acético é um ácido de Bronsted e etc. Bom, primeiro a gente vai fazer o seguinte, lógico, o nome já está falando, né? Ácido acético. Então ele é um ácido. Beleza? Hidróxido de amônio. A palavra hidróxido já está dizendo, ela é uma base. Independente da teoria, você tem que saber o seguinte. Ó. Nós temos três teorias. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Nós temos a teoria de ácidos e bases diarrênios. Beleza? Diarrênios. Nós temos a teoria ácido e base de Bronsted e Lowry. E nós temos a teoria ácidos e bases de Lewis. Uma está dentro da outra. Como assim, Sandrão? A teoria de Arrhenius está dentro da teoria de Bronsted-Lowry, que está dentro da teoria de Lewis. Ou seja, todo ácido e base de Bronsted será um ácido e base, ou todo ácido e base de Arrhenius será um ácido e base de Bronsted. Todo ácido e base de Bronsted será um ácido de Lewis. Mas nem todo ácido e base de Lewis será de Bronsted. Até porque é o seguinte, em arrênios, grave bem isso, ácidos arrênios, anota aí. É toda espécie química que em água ionizam em OH+. E base é toda espécie química que em água dissociam em OH+. Então é limitado a acidez e basicidade de arrênios está na solução aquosa. Bronsted já amplia um pouco mais essa teoria, que diz que ácido é toda espécie química capaz de doar um próton, ou seja, um íon H+. E a base é toda espécie química capaz de receber esse próton. Lewis amplia mais ainda essa teoria, que diz ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons e base é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Então, se a gente fizer a reação ácidos e bases, aqui, olha só, vou descer, vou fazer aqui no cantinho. Se você pegar e fizer a reação entre o ácido acético, que é esse cara aqui, ó, o ácido acético, que é o ácido etanóico, se você colocar em água esse cara, daqui a pouco eu faço a reação dele, você vai ver que o ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre,
Esse não, então a gente come ácido, mas a quantidade é bem pouquinha, se não me engano é só 3%. Esse cara vai perder em água um íon H+. Ele ioniza um íon H+, tá certo? Já o hidróxido de amônio em água, ele, ele dissocia, forma o íon amônio e o íon H-. Então eu tenho aqui um ácido e eu tenho aqui uma base. E aí, você, meu aluno, que já está aqui um tempo assistindo a nossa aula, você já sabe, cara. Sei não, Sandrão, sei não, sabe. A reação mais famosa da química, ácido mais base, forma sal e água. Como é que isso acontece, Sandrão? Olha só. Eita, eu vou deixar aqui, volto já. Peraí, olha só. Quando você pega esse ácido, ele vai fazer o quê? Você vai pegar o ácido acético e ele vai reagir numa reação de ionização com íon, com íon não, com amônia. O íon H+ do ácido e o íon OH- da base, eles vão formar água, H2O. Com isso, o OH-, como ele é menos, ele vai levar esse elétron, ele vai formar o amônio, que é o NH4, beleza? Então, você vai produzir quem aqui? Você vai produzir agora vou chegar um pouquinho para cá. Essa reação de neutralização vai produzir um sal orgânico. O que é esse sal orgânico, Sandrão? É o acetato de amônio. Então, na verdade, o ácido doou hidrogênios para o NH4 para formar o quê? A água. Beleza? Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, esse. Arrhenius não, de Bronsted-Lowry, esse cara é um ácido. O doaram próton, né, um íon H+, e esse cara, por receber esse próton e formar água, ele é uma base. Eu tenho aqui um ácido orgânico, como eu falei, reagindo com uma base inorgânica, produzindo água, e um sal orgânico. Beleza? Tudo certo aí, meus queridos? Então vamos agora para marcar a questãozinha agora que a gente já sabe, né? Então vamos lá. Letra A. O ácido acético é uma base de Bronsted. Não, ele é um ácido. O ácido acético é um ácido de Bronsted-Lowry por doar um próton ao solvente. E o hidróxido de amônio é uma base por aceitá-lo. Correto, letra B. Vamos ver aqui os outros. O ácido acético e o hidróxido de amônio são classificados como ácidos e bases segundo a teoria de Arrhenius. Segundo a teoria, liberam íons H+ e OH- em ácido. Aqui eu tenho um ácido orgânico, né? Beleza? E a teoria de Arrhenius é uma teoria para química inorgânica, né? O ácido acético e o hidróxido de amônio não podem ser classificados com a teoria ácido e base. Está errado. O ácido acético é um ácido de Lewis. Não. A ideia é uma base de Lewis, porque ele vai receber um par ou doar um par de elétrons. Não. O ácido de Lewis é o cara que recebe o par de elétrons. Beleza? Opa, a letra E está falsa. Vou marcar como falso. Falso. Beleza? E o par de elétrons solvente. E o hidróxido de amônio é uma base de Lewis. Certo? Por doar. É, a teoria de Lewis é o seguinte:
Eu posso até fazer aqui a teoria de luz rapidão para você. Vamos supor que eu tenho aqui a amônia. Que a amônia, certo? A amônia, por exemplo, é uma base de Bronsted, então vai ser uma base de Lewis. Vai fazer uma ligação com o fluoreto de alumínio. E aqui, ó, aparece aqui no produto CH3N, uma ligação entre alumínio e nitrogênio. De onde é que veio esse par de elétrons? Só pode ter vindo do nitrogênio, ou seja, porque só o nitrogênio tem par de elétrons sobrando, é da família 5A, o alumínio não tem. Então, de acordo com a teoria de Lewis, quando você faz essa reação, o amônia é a base, porque está doando um par de elétrons, e o fluoreto de alumínio ele é um ácido. Beleza? Então, correto aqui é a letra B.